Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos para a nossa terceira lição sobre Søren Kierkegaard e a sua obra como um filósofo existencialista e um filósofo cristão. Hoje o tema é um dos mais profundos e mais importantes, queridos, na obra de Søren Kierkegaard. Bom, hoje o tema é angústia. Você já se sentiu angustiado? Você está se sentindo angustiado? Você sofre disso? Bom, vamos tratar desse tema. Angústia segundo Søren Kierkegaard. Bom, queridos, nós temos visto que, segundo Søren Kierkegaard, um dos maiores objetivos de todo ser humano é ele vir a tornar-se ele mesmo. Ou seja, você precisa se tornar você mesmo. Você se edificar, você buscar tornar-se quem você é. Se limpando de toda impureza, se limpando de quem você não é, e edificando quem você é para você ser cada vez mais você, cada vez mais belo, mais puro, mais resplandecente, florescer como você, sendo você. Agora, se o objetivo é tornarmos nós mesmos, isso quer dizer que muitas vezes a gente pode se tornar quem nós não somos. Isso gera um problema, gera uma desordem em nós mesmos quando a gente começa a ver que estamos não avançando e adoecendo na alma psicologicamente. Há uma desarmonia dentro de nós. Nos sentimos rachados, desarticulados, nos sentimos perdidos. E a angústia é a dificuldade de se resolver. Ou seja, a pessoa está perdida e ela não consegue se achar. Ela se sente como deslocada e não sabe qual caminho seguir, não sabe qual a solução do que está nas entranhas do seu ser. E muitas vezes a pessoa trava diante do que ela precisa fazer, precisa tomar uma decisão e a pessoa trava, ela não fica perdida. Há um medo de tomar decisões, há um medo de sermos nós mesmos, né? De escolher um caminho para a vida e segui-lo. A pessoa tem medo. Ai, meu Deus, eu que tenho que decidir isso, eu que vou ter que escolher agora um caminho. Tá aqui, eu vou para cá, eu vou para cá, ai meu Deus. A pessoa tem medo de fazer uma escolha, de ser ela mesma, de viver a vida que ela tem. Então a angústia é um sentimento que vem diante muitas vezes da indefinição. Medo, um sentimento diante da incerteza, diante do futuro. A pessoa fica angustiada em relação ao futuro, angustiada em relação ao que fazer, a que decisão tomar, se está fazendo ou não o certo. Ele diz que como se a pessoa passasse quase mal, tivesse uma vertigem diante das possibilidades da vida. Ou seja, diante das decisões mais importantes da vida, não saber o que fazer e ficar perdido, ficar angustiado. Por exemplo, Adão, ele foi proibido de comer do fruto. Só que aí o que aconteceu? Ele fica angustiado, porque ele fica pensando, meu Deus, ele se questiona. E diante da possibilidade de comer ou não o fruto, ele se pergunta, e se eu comer? O que acontece? Então, muitas vezes há uma angústia diante da possibilidade. Angústia, e se eu for por esse caminho, vai acontecer o quê? Se eu for por aquele caminho, o que vai acontecer? E aí, até uma angústia em relação ao passado. E se eu tivesse lá atrás tomado tal decisão? Se lá atrás eu não tivesse casado com tal pessoa, tivesse casado com outra? E se, né, aquele velho e se? E a pessoa fica angustiada, porque a vida dela hoje está aqui, mas se ela tivesse tomado outra decisão naquela época, nos anos lá atrás, quantas vezes eu vejo as pessoas se perguntando sobre tanta e tanta coisa do passado, se eu tivesse escolhido outra carreira, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e a pessoa se martiriza com esses questionamentos sem fim, aos quais não apenas ela não tem resposta, como nunca terá. Como ela vai saber o que teria acontecido se ela tivesse tomado uma outra decisão lá atrás? Não tem como saber. É impossível saber. Ela não apenas não sabe, como nunca saberá. Então é um sofrimento que ela mesma se aplica a ela mesma, ela se autotortura com esses questionamentos. E são questionamentos, uma autotortura para toda a vida, porque ela vai sempre se perguntando, e se, e se? É muito sofrimento. E o que a gente pode logo perceber, quando a gente vê alguém se perguntando assim, que é um sofrimento desnecessário, porque a vida dela poderia ter sido muito pior. Ou não, mas a questão é, não se sabe. Eu já mencionei isso numa pregação, Oprah Winfrey,
que passou por problemas gravíssimos, e aí estamos falando de coisas muito graves. Ela foi violentada pelo tio e pelos primos, e ela ficava sempre se perguntando, ai meu Deus, e se isso não tivesse acontecido, como minha vida teria sido diferente? Eu estou aqui sofrendo, minha vida não vai para frente, porque aconteceu isso lá atrás. Se eles não tivessem feito isso, talvez a minha vida estaria melhor. Então ela sempre se perguntava, e se, até que um dia ela entrevistou uma pessoa lhe disse, olha, um dos maiores segredos para lidar com tragédias é não pensar que poderia ter sido diferente. Sabe por quê? Porque não tem como ser diferente, porque não foi. Se não foi diferente do que aconteceu, não adianta ficar se perguntando, não foi diferente, não foi. Ah, mas poderia ter. Tem como mudar o passado? O passado é impossível de mudar, nenhum ser humano. A pessoa pode ser um bilionário, ele não consegue mudar o passado. O passado é imutável, ele aconteceu, então não tem como dizer como a gente muda o passado, não tem como. Então não é, como poderia ter sido. Não, foi o que foi. Aconteceu o que aconteceu, isso é imutável. É chorar o leite derramado, como diz o ditado antigo. Aconteceu. Então a primeira coisa é você parar de pensar sobre isso. Aconteceu o que aconteceu. Agora você precisa viver com essa realidade e da melhor forma possível. Então esse e se, essa angústia diante das possibilidades, seja lá de trás, o e se, ou a angústia diante do futuro, das possibilidades do que vai acontecer. Então essa é a definição de Soren Kierkegaard para a angústia. A dificuldade em lidar com as possibilidades, seja lá do passado, seja do futuro. Por exemplo, hoje em dia nós temos a cultura, quase uma cultura do divórcio, né? Todos ficam angustiados com essa mentalidade, né? Porque todo mundo pensa, ai meu Deus, será que eu escolhi certo? Será que seria melhor me divorciar? Será que se eu divorciar agora ainda dá tempo de fazer uma outra, construir uma outra vida? Ou seja, é a angústia diante da possibilidade. Hoje se pensa tanto em divórcio que a pessoa fica angustiada com essa possibilidade. E ficam questionando isso, queridos. O casamento inteiro. Tomaram uma decisão, mas sempre fica pensando, mas e se, será que eu escolhi? Em relação ao passado, né? E se tivesse não me casado, tivesse casado com outra pessoa? O e se, angústia. Ou em relação ao futuro, será que não seria melhor partir para outra vida, me divorciar? Angústia. E passa isso o casamento inteiro. Então, décadas de questionamento, décadas de angústia, décadas de sofrimento diante da dúvida, diante da incerteza. É o que a Bíblia chama do ânimo dobre. Uma pessoa que é levada de um lado para o outro por qualquer evento. Ah, agora ficou bom. Ah, que bom, então fiz a escolha certa. Ah, não, agora ficou ruim. Ah, acho que fiz a escolha errada. Ah, agora tá bom. Não, fiz a coisa. E fica nesse vai e vem, sempre se questionando, sempre sofrendo, sempre temendo, sempre angustiado. É a angústia diante da dúvida, diante da incerteza. Isso com todos os aspectos da vida, em relação à carreira profissional também, em relação a ter ou não filhos, ou tive filho na hora certa ou não tive. Então a pessoa se angustia diante da decisão, ela chega diante de uma decisão, se angustia, e tomada a decisão, ela se angustia depois da decisão. Porque, ai meu Deus, não sei que decisão tomar. Fica angustiado. Aí toma uma decisão. E aí fica angustiado porque tomou aquela decisão e não a outra. Então é muita angústia. Né? Parece aquela pessoa, de uma forma simplificada, aquela pessoa fica angustiado, não sei se eu compro tal roupa. Se eu compro roupa tal, ou se não compro nenhuma. Aí por fim ela decide, compra uma tal roupa. Ai meu Deus, eu deveria ter comprado aquela outra de lá. Então sempre a angústia assolando as emoções do ser humano, e isso gera muito desgaste. A pessoa vai se abatendo, vai se cansando de tanto estresse, de tanta angústia, de tanto questionamento. Então, diante da possibilidade, bom, agora como o Soren Kierkegaard trata isso? Diante da possibilidade, veio uma possibilidade. Ai meu Deus, já fico angustiado, não sei o que fazer. Mas diante da possibilidade, primeiro, saiba, você precisa decidir. Essa é a vida. A vida é assim, é decisão, você vai precisar decidir. E o grande desafio da vida é aprender a decidir diante da indefinição, sem se angustiar, sem se estressar, sem se desgastar. Você vai ter que decidir. Obtenha o máximo de informações possíveis, tome a decisão mais consciente possível, mas tome. Se você tomou a decisão certa, que bom. Se você tomar uma decisão que não tenha sido a melhor possível, e é isso
a vida depois mostra, você conserta ou aprende, mas enfim, você precisa caminhar, você precisa prosseguir. E segundo, não ficar olhando tanto para trás, né, como a mulher de Jó tomou a decisão, sim, vou sair de Sodoma e Gomorra, porque esse lugar aqui é ímpio, esse lugar é malvado, e Deus está me apontando um caminho melhor. E fica olhando para trás. Se a pessoa fica olhando para trás, ela não caminha. Como é que você vai caminhar para frente olhando para trás? Tente fazer uma caminhada ou uma corrida olhando para trás. Você vai tropeçar e cair. Vai ser desgastante, vai doer o seu pescoço, você não vai saber direito, não vai conseguir andar rápido, vai ser se arrastando pela vida. Então, feita uma escolha, a pessoa não pode ficar olhando para trás. O justo, ele vive pela fé. Ele toma uma decisão e ele caminha. Ele vai adiante. Casamento é o quê, irmãos? É fé. Qual a prova lógica, uma prova concreta, uma prova matemática que você fez a escolha certa? É impossível. É fé, você vai ter que prosseguir, você vai ter que caminhar. Carreira também é fé. Fiz uma escolha. Né? Eu fiz uma faculdade por 4 anos, depois fiz um mestrado, etc. E estou prosseguindo. Dá para ficar mudando de carreira igual a gente troca de roupa? Não, a gente faz uma escolha e caminha. Por acontecendo algo grave, ou algo muito indesejado, ou uma conclusão muito segura, aí você procura se adaptar, procura reavaliar diante de algo grave, mas no geral as decisões precisam ser vividas com compromisso, com dedicação e com responsabilidade. Não dá para ficar mudando a toda hora, agora não quero, vou, volto, não volto, porque, de novo, você se angustia diante da escolha, se angustia depois e se angustia sempre. Porque mesmo se você foi, não, agora resolvi abandonar, aí você já pensa logo, sempre vai estar angustiado, talvez eu não devesse ter deixado. Então, fico angustiado diante da escolha, fico angustiado depois que escolhi, depois fico angustiado até se eu mudei minha decisão, a pessoa está sempre angustiada. Então, é necessário fé para se viver. É necessário ter um mínimo de continuidade, de compromisso, de responsabilidade, de viver as escolhas. Então, a vida precisa ser vivida. Decisões precisam ser tomadas. E se você sempre mudar, sempre se questionar, estará sabotando todo e qualquer início, porque o início geralmente é difícil. O início é complicado. Então, se toda hora a pessoa inicia algo e logo fala, não está bom, e já corta, ela vai estar sempre se sabotando, sempre nunca conseguindo concluir nada. Porque toda hora que começa algo, vem qualquer dificuldade, vem qualquer desafio, qualquer não, está dando trabalho, já corta, ela não conclui nada. Então, a dúvida angustia. A dúvida antes, a dúvida depois, a dúvida sempre. Angustia. Então, não crer em alguma coisa já inviabiliza essa coisa. Se eu vou tomar uma decisão, se você já faz aquilo sem fé, como diz a Bíblia, né? Fé aqui, não tratando de uma forma espiritual, religiosa, mas se você faz aquilo sem crer naquilo, sem uma convicção, você já sabota aquilo. Já inviabiliza aquilo. Então você precisa fazer as coisas com fé, com decisão, com intencionalidade, com força, com perseverança. Porque senão a vida, de novo, fica só angústia para todo lado diante das indefinições da vida. A gente tem que caminhar com fé. O justo vive pela fé. É você escolher um caminho e fazer desse caminho, que você não sabe se foi o absolutamente melhor ou absolutamente pior, talvez esteja ali no meio termo, né, diante das várias possibilidades da vida. Você escolheu ali talvez mais ou menos um meio termo, um pouco, não é exatamente o melhor caminho de todos os possíveis, porque como é que você vai saber disso? Talvez tenha sido, mas você não sabe. Então esse caminho que foi escolhido, vivê-lo com máxima intencionalidade, com máximo carinho, com máxima intenção, fazendo desse caminho o mais belo possível, sem angústia, sem estresse, vivê-lo com harmonia, com paz, com graça, com gratidão, com celebração, com vida. Escolheu o caminho, prossiga, meu irmão. Porque, a menos, de novo, a menos que algo grave, algo totalmente terrível, leve você a reavaliar. Mas, no mais, o caminhar é necessário. Caminhe e faça desse caminho o mais lindo possível e sem angústia. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.